Nenhum detalhe é pequeno demais para quem é apaixonado por cerveja. Isso é qualidade artesanal. Eisenbahn. Aprecie com moderação. Hoje em dia, existe um jeito novo para tudo. Para voltar para casa de carro, para ouvir a playlist predileta, assistir aos nossos programas favoritos e até para estar perto dos amigos. Com a nossa alimentação, não é diferente. Dá para continuar saboreando o que a gente mais gosta, só que de um jeito novo. Por isso, a Seara, a empresa que mais inova no setor de alimentos, acaba de criar a linha Incrível Seara, a única com a exclusiva Biomolécula I. Capaz de trazer todo o delicioso sabor e textura de carne para pratos 100% vegetais. Linha Incrível Seara, um jeito novo de sentir sabores incríveis. Olá, galera, bom dia. Eu sou Ana Couto e estou muito feliz aqui de estar no PEF 2020, né? Num outro formato, num formato digital. A gente já é parceiro do PEF há 5 anos. Olha, já ia falar 20 anos, imagina. Há 5 anos e é muito bacana estar aqui falando sobre construção de valor, né? Para 2021. Desse ano desafiador que a gente teve, e a gente botou aqui uma conversa para a gente ter sobre o que a gente gosta de fazer tanto, né? E esse ano construir valor está sendo um desafio para todo mundo, né? Então, bem-vindos. Como a gente sempre gosta, a gente trouxe alguns insights, algumas coisas que a gente vem trabalhando durante esse ano todo. Foi um ano que a gente se desafiou bastante, né, a pensar o que é valor em tempos como esse. E vou antes me apresentar, para quem não me conhece, eu brinco que eu tenho esses nomes todos, né? Ana Luísa Toné da Graça Couto. Depois que eu fui para os Estados Unidos, morei nos Estados Unidos, montei agência nos Estados Unidos, eu virei Ana Couto como meu brand name também, né? Eu sou mãe do Bernardo e da Júlia, que já estão grandes, mas agora no home office, estão todos em casa. 24, 25 e 21. Sou casada há 33 anos, fiz essa semana, 33 anos de casada. Sou carioca, apaixonada pelo Rio, mas, né, estamos todos no mundo e temos escritórios no Rio, em São Paulo é um escritório enorme. Sou formada em design, né? Depois eu fiz várias formações. Quando eu entrei na faculdade, eu fiz PUC, Design e Antropologia no IFIX, e foi muito bom, foi muito importante ter feito antropologia, não sabia muito bem porquê, sempre estudei muito filosofia, muito antropologia, sociologia, e depois de 2 anos de faculdade eu resolvi montar um escritório com Giovanni Bianco e parei antropologia e só me formei em design. Mas eu sempre fui uma apaixonada por antropologia e vejo que cada dia mais, né, onde eu estou hoje, trabalhando com branding, eu entendi o porquê dessa minha curiosidade sobre antropologia
que foi muito importante. Depois eu fiz uma formação em Nova York, em Pratt, um mestrado em design também, né, em comunicação visual. Depois fiz uma formação em Harvard, em business, que foi muito importante, está sendo muito importante. Esse ano já fiz alguns cursos online também muito bacanas, New York University, no MIT, sobre liderança e inovação. Então eu sou muito curiosa e estou sempre aprendendo. E por mais de 25 anos, até no meu LinkedIn apareceram, né, 27 anos de agência, a gente está trabalhando aí de uma forma muito focada com o nosso propósito, que é construir valor para as organizações através das marcas e da inovação. E a gente trabalha com grandes marcas e a gente sabe que o nosso desafio de construir valor ainda está precisando melhorar e a gente cada vez mais vai procurar essa evolução de como é que a gente pode trazer valor, sendo que, né, o Brasil é a 9ª economia do mundo, quem já viu palestras minhas sabe que eu falo disso há muitos anos, e a gente não tem nenhuma ainda nas 200 mais valiosas do mundo, sendo Itaú a primeira em 206. E aqui tem muitos clientes interessantes, diferentes mercados, diferentes segmentos, em que a gente vai, com o método, né, aprendendo a construir, aprendendo a trabalhar e aprendendo a dar valor ao que tem valor. E nesses últimos anos, a gente vem aumentando o que a gente chama do nosso ecossistema de valor. Então, há 5 anos, a gente montou a Laje, que é uma consultoria de inovação e cultura, porque sem transformação, sem inovação em cultura, e mudança de mindset e cultura, ninguém, né, evolui, a gente para de evoluir, a evolução é uma coisa super importante. A gente está aqui e a gente cada vez mais tem a construção de conteúdos e conversas importantes, e desde disseminar o nosso framework, que é uma coisa muito relevante para a construção de valor, né? Um método para você trabalhar nesse mundo VUCA, e a gente tem o que a gente chama da plataforma digital de ensino, que a gente, né, abriu esse ano até por esse momento. O curso de Branding Online tem sido um grande sucesso, tiveram mais de 800 inscritos, conseguimos ter, né, 300 alunos com clientes aplicados de pequenas e médias empresas para os alunos aprenderem o método, e a gente tem essa crença de quanto mais a gente estiver trabalhando com construção de valor, mais a gente vai poder fazer com que a nossa praia, né, esteja mais poluída, mais populosa, com mais gente, e realmente esse não é um trabalho individual, né? Esse é um trabalho de todos e para todos. E por isso que a gente está aqui hoje, e para olhar para frente, né? E a pergunta assim, para onde a gente vai, o que a gente pode aprender com o que a gente chama desse ano, que eu acho que é o grande aprendizado, que cai a ficha, né? Em momento de crise, a gente é obrigado a se transformar, que o coletivo transformando a realidade para o que a gente chama da nova geração de valor. E é importante a gente entender aonde que a gente está chegando com a nova geração de valor e o que significa século XXI para a gente, e que a gente está chamando isso do novo compromisso com o capitalismo. E a gente pode ver tantas evidências, a gente vai falar um pouco dessas evidências. Então, o que é esse novo capitalismo que a gente está vendo surgir aí, uma coisa que a gente está falando há muitos anos, mas que agora ficou premente, né? Lucro e propósito para a prosperidade sustentável, negócios centrados nos públicos de interesse, não somente negócios para os acionistas, que era uma máxima do século XX, né? As organizações precisam gerar lucro para acionistas, hoje o negócio precisa estar centrado em todos os públicos de interesse. A diversidade como inclusão verdadeira, isso é uma premissa para o século XXI. O mindset de inovação e criatividade, criatividade é uma palavra que a gente vai ouvir muito, um skill e inovação super fundamentais, confiança e transparência para as relações, né? E o que a gente está chamando das organizações evolutivas, que elas conseguem entender o seu ecossistema e construir valor a partir de um propósito claro. E aí, para ter esse olhar mais otimista para o mundo, a gente trouxe algumas premissas, algumas questões interessantes, e uma pessoa que a gente estuda muito, que é muito uma inspiração muito grande para a gente, é a Margaret Heffernan, em que ela fala sobre eficiência não resolve tudo, né? Em um ambiente que desafia tanto as previsões
e a gente está nesse momento, né, um ano que ninguém conseguiu prever, a eficiência não apenas não nos ajuda, mas também enfraquece e corrói nossa capacidade de adaptação e reação. E aí a gente vê a eficiência muito com a visão das organizações que se estruturaram para uma visão, né, da indústria, né, uma organização industrializada, em que a competência de fazer era muito maximizada. E a gente está vendo que os skills das organizações para as novas organizações do século XXI vão ser outras. Não que a eficiência não seja importante, né, mas ela não é suficiente para nos dar capacidade para evoluir somente, né? Agora, vamos olhar os pontos de partida e o que era diferencial para a gente, né? Hoje é uma premissa. A primeira, né, premissa, né, a gente precisa proteger o planeta, e a gente brinca que é o único que tem cerveja, é o único que a gente tem essa maravilha do drink, né, e do social. E os nossos pontos de partida também é reconhecer valor. E eu acho que isso é um exercício que a gente tem feito, principalmente com o Brasil. Como é que a gente olha e reconhece tantas coisas de valor, porque a gente só a partir do reconhecimento a gente vai conseguir evoluir também. A gente reconhece valor olhando, né, para o que a gente tem de coisas incríveis, como um carnaval, por exemplo. A gente precisa reconhecer valor quando a gente também tem um mindset de resolver e construir que vai nos fazer evoluir. Eu fiz agora esse curso no MIT que foi muito interessante, que ele pediu para eu pedir para várias pessoas, família, time, amigos, quais são os meus lados, as minhas histórias positivas em que eu mais me diferencio, né? O que eu tenho de... Isso é interessante a gente sempre olhar sobre essa ótica do que é bom na gente, o que a gente tem valor e como é que a gente constrói a partir disso, e não só a partir da crítica. Então, o mundo está mudando muito rápido e a gente sabe disso, né? O tempo parece que no começo de março, a gente fez um grupo dos meus sócios que eu botei: hoje é sábado e amanhã é Natal. E, de fato, amanhã é Natal. Isso foi em março. O ano passou, né, voando. E a gente está construindo valor mesmo que a gente não queira admitir ou não queira ver, mas é importante a gente olhar os sinais da mudança e valorizar os sinais da mudança, né? A gente começa a entender que o mercado financeiro, que também regeu, né, o capitalismo do século XX, em que tinha, né, o touro do capitalismo ali, né, o símbolo de Wall Street, ganhou uma menina chamada Fearless Girl, que é o símbolo da diversidade, e que, de fato, isso é um sinal de que o capitalismo do século XX não é mais o capitalismo do século XXI. A gente precisa envolver e mexer com os stakeholders, e essa foto, eu acho que é uma foto muito verdadeira de sinal de mudança pela ótica, né, do mercado financeiro, que é um grande motor de mudança. A liderança feminina trazendo resultados concretos. Então, a gente, esse ano, viu que os países liderados por mulheres, em que, né, há pouco tempo atrás eram muito poucos, hoje temos várias, foram países que souberam lidar com a crise de uma forma muito mais efetiva, né? A gente viu, por uma série de questões, né, do Vidas Negras Importam, símbolos que não cabem mais no nosso mundo, né? Então, o símbolo escravista, como um ícone de uma cidade, ele cai por terra, e isso é um momento muito importante, falando dessa inclusão verdadeira e importante, e a gente está vendo isso no Brasil agora, né, com as ações do Carrefour caindo mais de 2 bilhões, e é importante entender que isso é fato, não adianta mais, né, a gente não entender isso, e a gente está vendo a representatividade, a diversidade nas nossas instituições também, né? E essa eleição a gente teve a vitória dos direitos humanos, a gente teve a primeira vereadora trans e a mais votada na história de Belo Horizonte, então olha que sinal de mudança interessante, e o Brasil bateu o recorde e elege 25 pessoas trans na Câmara Municipais em 2020. Então a gente está, de fato, evoluindo. Hoje a indústria de investimento é responsável, né, dessa questão do ESG, já chega a 31 trilhões no mundo, representa 36% dos ativos financeiros totais sob gestão. Então, a gente está falando de dados e fatos, que não é mais nice to have, mas é fundamental
da gente entender que o jogo é outro e que a gente precisa evoluir a partir dele, né? E o SG, que é essa palavra que agora todo mundo ouve, que eu acho super importante, né, que todo mundo fala, isso não é uma moda, isso é um novo modus operandi, em que entender que as empresas precisam ser responsáveis socialmente, pelo meio ambiente e pela governança, pela transparência, é uma credencial mínima para estar no jogo, não é uma diferenciação, é o que te bota lá. Então, o que era conveniente para a gente no século XX, a gente passa a achar inconveniente para o século XXI, e isso é um grande sinal de mudança. Olhar para os fatos positivos é uma estratégia para vencer o medo no mundo VUCA. E a gente está falando muito de medo, foi um ano de muito medo, né? Então a gente precisa agora abrir novos caminhos para entender de onde vem isso. E quando a gente traz, né, por que a gente embarca com o branding como uma construção de valor importante, como instrumental de gestão desse intangível, é porque a gente está falando que o branding, ele é esse verbo em que significa construção de valor. Não é estratégia de marca, branding. Branding é o alinhamento da marca, do negócio e da comunicação. E por isso é tão importante entender o que alinha tudo isso, é essa visão do seu propósito, e o propósito significa o seu talento à disposição de criar um mundo melhor. O seu talento com impacto positivo, em que você entende quem você é como pessoa ou como organização, em que você entende o que eu faço tem um impacto, como você faz e como eu falo também é importante. Então essa é a construção de valor do branding, e por isso que a gente está falando há tantos anos de construção de valor, né? E aí a gente tem há muitos anos usa nosso tagline, que é uma crença do mundo que as organizações precisam, né? A marca faz e fala. Você não pode falar sem fazer e ser sem falar, porque o que traz valor para o mundo é essa visão aqui, né, das ondas de construção de valor no mundo. E aí, quando a gente avalia isso, a gente tem o branding, né, como ondas de valor em 3 momentos, que é o produto no centro, em que é preciso ter um produto com uma boa equação de valor, tem awareness, lucro e vendas, mas a gente precisa evoluir essa equação, nessas ondas do branding para as pessoas no centro. Então as marcas precisam ter relevância, os negócios precisam criar valor e a comunicação precisa criar uma conexão emocional, mas a gente precisa também surfar igualmente a terceira onda do branding, que é a onda do propósito, em que a gente tem uma visão de mundo clara, né? Um impacto sobre a sociedade, sobre o ecossistema e um engajamento muito claro do que a gente está falando. Então isso é muito importante da gente entender como a nova premissa da construção de valor que a gente está falando. Quando a gente vai evoluindo o nosso... Espera aí que eu não estou... nosso papel aqui, a gente vai para novos aprendizados, que é o que eu queria deixar aqui com vocês hoje, né? O jogo é o jogo do infinito, porque ele traz evolução. É importante você decodificar valor, olhe para os fatos e seja otimista, e a criatividade é uma vantagem importante do século XXI. Então, uma coisa importante que a gente veio falando muito é que não tem ponto de chegada. Então, o jogo finito, que acho que muitas empresas começaram a fazer essa analogia até com o esporte, né? Eu conheço os meus concorrentes, os jogadores são conhecidos, as regras são claras, ele tem começo, meio e fim, o meu objetivo é vencer. Então a meta de curto prazo, que eu acho que, né, o século XX trouxe muito essa visão de curto prazo, de meta, de vencer, e quando na verdade a gente está jogando um jogo do infinito, né? O Simon fala disso, que eu achei uma analogia muito importante. Não há mais, os jogadores não são só conhecidos ou desconhecidos, o Itaú não pode só olhar o Bradesco, né? Ele tem que olhar todo esse mundo aí que vem pela frente, que são desconhecidos. As regras do jogo mudam diariamente e a gente precisa entender isso.
O objetivo é se permanecer relevante, não é ganhar ou perder o jogo. A gente vai perder, é para quem vai sair do jogo, quem vai perder relevância. E quem trabalha com propósito sabe que a energia é infinita. Ela é direcionada pelo propósito. Ela tem uma visão um pouco, né, de que, como os japoneses falam, você nunca se aposenta, porque a sua energia de fazer o seu propósito vai ter sempre relevância. Então, o Simon Sinek, que trouxe a visão do I, ele está trazendo essa, que eu achei uma premissa interessante, a energia do propósito. A liderança precisa ser extremamente corajosa para entender as novas regras. Os times precisam ter extrema confiança para poder entrar e lidar com esse mundo VUCA, né? Os oponentes são bons para você evoluir, para fazer melhor, mas não são os oponentes que vão te trazer do jogo. E o livro de regras é flexível. É muito importante você entender que as regras não são claras e dadas. E por isso que o branding é um verbo que a gente precisa construir valor sempre nesse modelo que não acaba. No segundo ponto, que é decodificando o seu valor, que é uma estratégia que a gente está chamando da estratégia iterativa. Não é porque o mundo é VUCA que tudo vai mudar, que a gente não tem que ter estratégia. Ao contrário, a gente precisa o tempo todo construir estratégia, só que a gente precisa o tempo todo estar analisando, né? Quais são os nossos impulsionadores, quais são os nossos detratores e o que acelera. Então, quando a gente está falando de valor, o que impulsiona, né? Uma boa relação de custo-benefício que a gente oferece com o nosso produto, uma experiência super bem avaliada, são impulsionadores do nosso negócio, o reconhecimento e a reputação que a gente vai ganhando ao longo de um branding importante, o time alinhado e ágil, isso impulsiona negócios, então são questões importantes. Detratores, olhe os detratores, faça essa análise. Se você não está fidelizando o seu cliente, pense por que você não está fidelizando o seu cliente. Se a sua jornada, né, digital, on-off, all-in, não é uma jornada boa, se você demora em uma jornada de satélite, você tem que trabalhar isso, porque hoje o detrator tem um peso muito grande no negócio. Se a sua narrativa é inconsistente, cada hora você está falando uma história, é um detrator do seu negócio, porque você tem que ter uma história muito consistente ao longo da sua vida, né? E um time sem visão e sem accountability também é um detrator muito grande do seu negócio. Então, pense nos seus detratores e trabalhe com eles. E aí, um terceiro ponto que está valendo muito, né, hoje em dia, eu acho que todo mundo que nesse momento desse ano soube acelerar o seu negócio, é que as marcas elevam o jogo e mudam de patamar da categoria o tempo todo, né? Não dá para jogar aquele jogo do básico mais, né? Aquele jogo que te credencia. Você precisa trabalhar com uma visão de ecossistema, você precisa estar o tempo todo ativando o seu ecossistema para fazer o seu negócio melhor. E você tem que estar o tempo todo no modelo de construir e aprimorar as novas fontes de receita. Não tem mais um modelo de receita, você precisa entender que você vai ter várias fontes. Então, aquela loja que tinha só uma fonte de receita, que era o cliente entrar na loja, hoje ela não segura mais. Ela precisa estar na Amazon, ela precisa estar na B2W, ela precisa estar em vários canais para potencializar fontes de receitas. Então, isso é um ponto super importante. Decodifique o valor do seu negócio e faça uma estratégia, né, de iterar o tempo todo. Iterar vem de um termo de tecnologia que você está sempre olhando e melhorando, né? O terceiro ponto que a gente também está vendo que é muito importante: o dado é o melhor antídoto do medo. Olhe para os fatos, meça os fatos. E tem um cara que a gente gosta muito, que é o Hans Holzing, que fala, que tem um livro que não é de agora, que é Factfulness, né? A primeira coisa para pensar sobre o futuro é saber sobre o presente. Os dados, os fatos estão aí para a gente. E a gente tem muito viés, e isso a gente precisa aprender a não ter, né? A contrabalançar os vieses. Você convive com diferentes pontos de vistas e a realidade que vão além dessa experiência pessoal. Então, não é a sua experiência pessoal que vale só, né? Os fatos ultrapassados, você está ciente se os dados consultados refletem de fato a realidade atual? Não sai falando antes de analisar. Tem muitos dados que a gente pode entender e ver à nossa disposição. E o viés jornalístico também, né? As notícias que chegam até você despertam emoções positivas e negativas. Isso te deixa
uma sensação do medo, e é importante a gente fazer o que ele chama o filtro da tensão dramática, né? Quando você está sendo jogado com muitas coisas, a gente, como ser humano, tem sempre esse imprint de olhar para o negativo, e faz o mundo parecer muito mais dramático do que ele realmente é. E a gente sabe que, por dados e fatos, o mundo melhorou muito, não é perfeito, não vai ser perfeito muito, mas todos os dados nos levam a crer que a gente está melhorando. E aí tem 10 mandamentos para a gente se ater aos fatos e para ser otimista, né? Então, o primeiro é: veja onde está a maioria ao invés do abismo, né? Só os pontos fracos. Onde é que está todo mundo falando? Quais são os fatos realmente que estão trazendo coisas boas? O segundo é: saiba que notícias negativas são parte do processo e isso não vai te deixar fora do jogo, né? O terceiro é: imagine que as linhas não são retas, então a sua evolução ela não é uma linha reta, ela vai ter né, vários bumps no caminho. Controlar o medo, e a gente está num ano que a gente precisou muito controlar os nossos medos, né? Cheque a proporção dos fatos antes de você ficar tão alarmado. Questione suas categorias, questione onde você está. Esteja atento às pequenas mudanças para iterar sempre a sua estratégia, mas ir melhorando com uma visão de longo prazo, né? Use múltiplas ferramentas, então não fique só em uma. Resista à vontade de encontrar culpados. Foi isso, é aquilo, é o político, é o candidato, é o país. Não, ou é alguém do time. Faça sempre uma visão integrada e vai andando aos pequenos passos, porque isso ajuda muito a gente evoluir. Então, isso é uma questão fundamental também, olhar isso e trazer isso para o dia a dia nosso, para a gente poder construir valor, né? E um ponto super importante que a gente vem né, do branding, a criatividade para a gente é ponto né, core do nosso negócio. A criatividade é a vantagem competitiva do século XXI, né? O workspace é o creative space, é onde a gente vai realmente trazer esse espaço criativo, trazer esse espaço que a gente precisa de tempo, que a gente precisa interagir, que a gente precisa ouvir, que a gente precisa trocar, né? Porque a criatividade vem de uma abordagem de troca do coletivo, e a gente viu isso acontecer de uma forma muito interessante agora nesse coletivo. Então, ele é um músculo que precisa ser exercitado todo dia, ele é um olhar diferente, por isso o design thinking virou uma coisa tão importante, né, de olhar algo que pode ter soluções, e ele faz da criação, a razão, elas se potencializam juntas com os dados e com a criatividade, a gente consegue ter soluções muito mais importantes. E aí eu vou trazer rapidamente aqui 3 cases né, para a gente ancorar o nosso trabalho na construção de valor, que inspira e conecta a gente com o que a gente faz, né? Que é o branding alinhando marca, negócio e comunicação. A gente teve um case muito bacana no ano passado, que a gente lançou esse ano, que é o Fiat. A gente teve esse orgulho de pegar uma marca tão grande no Brasil, tão forte, que em 2014 a Fiat tem um modelo né, que evoluiu bastante, como a FCA, né, que comprou a Jeep, que botou muitas fichas na Jeep, que trouxe um carro que era tão valorizado só para o Jeep e não trouxe para a Fiat, que é o SUV, né? E que ganhou um mercado incrível, e uma estabilidade enfim, um pouco de pouca atenção à rede concessionária. Então, a gente viu o contexto de perder valor, né? O consumidor Fiat não queria, né, e o desafio desse projeto, como criar desejo no consumidor para ele voltar a liderar esse mercado que ele foi né, tão importante, que a Fiat é uma marca tão forte. Né? E aí a gente começa olhando os impulsionadores da Fiat, é uma marca italiana amada por muitos brasileiros, né? Todo mundo já teve um carro Fiat, é uma marca de carro a mais latina de todas, é acessível, faz parte da história da gente, lembrada por tudo isso, é reconhecida por vários carros icônicos, né, como a Fiat Uno, e manteve a liderança por mais de 10 anos seguidos.
Quando a gente olha os detratores, a gente vê os dados e os fatos, a perda de liderança, o portfólio incompleto, ela não lançou SUV, a presença da Fiat diminuiu quando a gente olhava as pesquisas, o público, os importantes da revenda não eram prioridade e o mercado automobilístico em queda como um todo, né? Uma questão do contexto que a gente precisa estar pronto também. Mas olhando os aceleradores, é a única marca de carro da categoria que é a ítalo-brasileira, e tem essa coisa, Fiat é brasileira e é italiana também. Ressignificar o papel do acessível, não é uma marca só de acesso, mas é uma marca pop e democrática, e a gente resgatou a flag da marca, que é uma coisa muito importante. Então, quando a gente olha o nosso framework, né, a nossa visão da plataforma de branding, quem a marca é, o que eu faço e como eu me comunico, a gente começou pelo propósito, que é apaixonados por cada caminho, que é muito importante para a gente entender, que a Fiat sempre falou isso, e a gente trouxe isso como esclarecido, declarado o propósito da Fiat, né? Não interessa o seu caminho, a gente está sempre lá. A gente define os atributos de personalidade da marca, aqui como instrumental do brand, né? Somos pop, somos encantadores, somos ítalo brasileiro e somos espontânea. A gente define também a experiência, o jeito de fazer o negócio da Fiat. Só temos olhos para o consumidor, contar histórias, porque é uma marca italiana, o carro tem esse momento incrível, e uma marca mais perto, né? Uma marca que está no nosso dia a dia. A gente define o posicionamento também e trabalha com a tagline que a paixão move, que reflete bem esse mezzo italiano e mezzo brasileiro. E aí, como é que a gente dá vida a tudo isso para criar uma marca icônica, que é onde vem, né, a nossa visão do brand. Então, a gente resgata a flag, que é uma flag muito bonita da italiana, que é usada globalmente, inclusive, mas que não estava sendo usada no Brasil, e cria aqui todo esse arsenal que a gente chama, né, de marca, negócio, comunicação, de uma forma muito estratégica e muito potente, né? Porque a gente traz todo esse valor à tona dessa marca. Então é um caso muito bacana que está trazendo um resultado muito legal. E um segundo caso também que a gente fez esse ano, eu trouxe casos bem recentes nossos na história aqui de potencializar valor e o branding, né, decodificando tudo isso. É uma marca que a gente lançou esse ano, que é a Eletromídia. A Eletromídia, né, teve essa junção com a Elemídia e vive, né, uma era de grande transformação de mindset, como todos os nossos negócios vivem, que é a transformação puxada por players protagonistas também, né? E a gente está vendo todos os nossos negócios sendo extremamente impactados por mudanças de tecnologia. E quando a gente vê o out of home, né, a mídia out of home da Eletromídia, teve uma oportunidade enorme de também ser protagonista nessa transformação do out of home, que é uma transformação que precisa ser feita e precisa ser liderada. Então, a Eletromídia já estava nessa transformação e quando ela, né, se compra a Elemídia, em que a gente já tinha feito um rebranding, a gente vê a oportunidade de entender quem são os principais players e como é que a gente pode jogar um outro jogo, né, de uma empresa que virou gigante, que foi fundada em 93, que tem uma história incrível de empreendedorismo, reinvenção para vencer as crises, né, uma empresa brasileira que tem sempre esse core muito forte, presente nas ruas, nos shoppings, nos estabelecimentos comerciais. A jornada da Eletromídia agora ficou inteira, né, e essa jornada do cliente ficou muito forte. E isso é uma oportunidade de rebranding muito forte, né? Então, a ambição é liderar o segmento out of home com um novo olhar, de fazer diferente da concorrência, do que já foi feito, de trazer inovação e de ser uma marca relevante para o cliente B2B, mas também para o cliente consumidor final. E aí a gente traz esse propósito que eu adoro, que é tirar a mesmice do caminho, né? Em que a gente tem esse compromisso de melhorar essa jornada, que às vezes pode ser muito dura das pessoas de andar pela cidade, naquele piloto automático. Então, quando a gente olha a personalidade ambiciosa, cativante, criativa e visionária, essa marca, quem ela é, a gente define o que ela faz, então a presença e proximidade na jornada completa, influenciar positivamente os conteúdos, dados e trazer agilidade, dados, né, para trazer agilidade nas decisões assertivas e soluções que geram resultado, e a gente fecha com um tagline de Uber Connection. E quando a gente vê aqui
todo o nosso arsenal visual, né, do universo visual e verbal, ele está trabalhando em cima dessa Urban Connection, né? A gente foi muito, inclusive a marca vem dos encontros das esquinas, a marca vem dos mapas das cidades e como é que a gente pode transformar essa marca quase como uma marca de lifestyle, né? A intenção é sair da sua categoria de uma marca B2B para uma marca realmente relevante e forte, e aí a gente traz a nossa campanha de lançamento. Vertical, horizontal. Estático, play, transforma em normal. Ninguém pisca, mais serviço e experiência. Ninguém pisca, benefício e oportunidade. Ninguém pisca, sem mesmice, sem inércia. Ninguém pisca, nas rotas da sua cidade. Ninguém pisca. Eletromidia Urban Connections. Então aqui a gente fecha bastante, né, o potencial que essa marca nova traz e como é que ela entra rapidamente para se tornar, tem todos os elementos para se tornar essa marca icônica e que realmente vai mudar a categoria de certa forma, né? E aí tem um outro lugar que a gente está falando de criatividade, que é muito interessante, um projeto também que a gente fez esse ano e que falei um pouco disso, né, com o Ricardo Dias no nosso Chip Insight que a gente fez semana passada, e que o que criatividade tem a ver com a Ambev, né? Então, como é que a gente está olhando também que os ecossistemas estão se ampliando e como uma empresa como a Ambev, que também teve um desempenho super interessante esse ano, que era uma empresa que saiu de um lugar, né, que só falava de eficiência e que falava, né, distribuição de cerveja, logística, e que está evoluindo muito o seu propósito, está evoluindo muito a sua forma de ver o mundo, e a gente teve esse desafio aí de criar uma marca que pertencesse a outros segmentos, né? Eles já estavam entrando com o Wired Festival, com outras marcas, eles já estavam querendo entrar, porque criatividade vai ser um skill fundamental. Então, como é que a gente traz isso por uma empresa como a Ambev? E a gente fez esse papel aí de construir esse branding, né, para a Ambev, que é uma marca ingrediente, de certa forma, né, que a gente chama, e a gente define o propósito deste branding, acender a criatividade, e quando a gente olha aqui, nossa plataforma, a gente tem o propósito, acender a criatividade, o prazer de descobrir o poder criativo, que é o nosso positioning, e a gente tem os atributos de personalidade, poliglota, excitante, agilizada, sem rótulos, impulsionadora, e é uma marca ingrediente que vai fazer parte aí de vários contextos, mas que está falando, né, para o mundo que a Ambev está evoluindo e quer. Então, quando a gente olha esses 3 cases, um do rebranding do Fiat, de uma marca super interessante, super rica, o desafio da Eletromidia com essa junção da Elemedia e liderar esse protagonismo aqui desse mercado, e a Ambev entrando em criatividade, a gente vai fechar com esse check-out, que é como a gente começou, né? O jogo do infinito, e vou fechar aqui com os 4 pontos que a gente começou. Então, o jogo é infinito, né? O que vale no jogo é infinito? O vale é se manter relevante, ter coragem de mudar as regras. O que não vale não é a meta do ano, nem o concorrente que vai te tirar do jogo. Então, pense nesse frame, é muito importante. O código de valor é o que vale, né? Então decodifique o seu código de valor. Vale entender o que é valor na sua história, o que pode acelerar o seu crescimento. Não vale deixar valor na mesa, negar os seus problemas e não capturar o valor da sua organização. E a gente vê muitas organizações não capturando todo o valor.
o que é o otimismo que vale, né? Então, ser positivo, estimular a positividade nos outros e buscar fontes de referência sobre as boas transformações. E não vale achar que boa vontade resolve tudo e a estratégia, a alma de todo negócio, de que a estratégia ela é dada, né? A estratégia ela você precisa iterar ela o tempo todo. E criatividade, né? O que vale? Olhar o problema com mindset criativo e trazer cenários e exercitar possibilidades, porque essa é a visão, né, da criatividade do design thinking. E não vale a eficácia na gestão sem criatividade, quer dizer, trazer eficiência, mas sobre a régua de construção de valor, e não sobre a régua de só minimizar, né, custos ou questões, porque aí você não está trazendo o melhor de todo mundo. Então, as organizações possuem um papel fundamental para essa nova geração de valor e, sobretudo, por essa transformação nas pessoas, na gente. Tudo começa com a gente sabe disso, e isso está muito claro, né? Que a gente vai precisar do coletivo, da visão do coletivo, do grupo, para fazer essas transformações nas organizações, né, nas empresas, aonde que a gente trabalha e no mundo, porque é isso que vai trazer. Para pensar o que vai ser a sua estratégia para cultivar um mindset otimista e construir valor para esse mundo é o que eu quero deixar aqui com essa reflexão, e espero ter sido produtiva e construtiva aqui nesse momento, nesse Festival PET que a gente gosta tanto, né, de estar junto aí pensando o Brasil de uma forma positiva e otimista. Então é isso, acho que cheguei no meu tempo, falei até... Tenho um pouco mais... Tenho mais de 10 minutos, eu não... O que a gente está acreditando e que a gente está fazendo agora, várias conversas, né? Vou falar um pouco do Chip Insight, que a gente vai fazer amanhã. A gente vai fazer amanhã uma conversa com a Viviane da Falcone, que é uma outra empresa, né, símbolo de gestão no Brasil, que impactou muitas organizações brasileiras e que também está se reinventando agora, né? Para entender o que de fato é valor para as organizações, como é que a gente pode trazer tecnologia para isso. Então é interessante a gente ver muitos líderes de empresas se repensando, né? E trazendo essa visão de como é que a gente pode ajudar as organizações, as pessoas a fazerem essa autocrítica, a saberem que a evolução é uma constante e como é que a gente pode melhorar com um framework claro, não entrar no caos, né? Não entrar naquele momento de que está tudo ruim e vai ficar. Então a gente precisa diariamente exercer essa visão. Depois o terceiro encontro vai ser com a Ana Fontes, do TIP, que a gente vai falar sobre rede de mulheres empreendedoras. É um lugar que eu tenho maior empatia, né? Porque eu sou uma empreendedora e sempre fui, nunca trabalhei para ninguém, nunca tive uma carteira assinada. Desde os 20 anos eu tenho empresa e adoro essa mentalidade, né? De trabalhar num lugar por 27 anos e trabalhar num lugar totalmente diferente há 27 anos e com sócios que eu tenho há muitos anos, né? O Danilo Cid, o Felipe Ozerin, tem pessoas que estão comigo há muitos anos e que a gente tem esse mindset aí evolutivo, e a gente vai falar disso com a Ana Fontes, sobre como é que a gente pode ajudar essas empresas menores a quebrarem a bolha de serem empresas maiores, né? E mulheres têm esse desafio também, né? Porque tem duas bolhas, de pequenas empresas para se tornarem grandes. É um desafio que precisa de muita disciplina, e a mulher também, né? É uma bolha que a gente precisa... Metade das empreendedoras do Brasil são mulheres, mas são ainda de negócios muito pequenos. Então a gente precisa ajudar nessa visão de framework, de método, a disciplina dessa gestão de construção de valor.
Esse é um ponto. E depois a gente vai fechar com a Fiamma, que é a CEO do Twitter, e que eu acho que tem, né, um ano aí que Twitter está... As redes sociais estão falando tanto, e a gente vai falar de dados, de como é que a gente pode usar, né, toda essa influência de informação para o lado bom, né? Não para o lado do medo, não para o lado de paralisar, do acusar, dessa não conversa, muitas vezes, que o espaço das redes sociais cai, né? E a gente tem que ter muito cuidado com essa não conversa, com essa acusação de um lado para o outro, que é o lugar que a gente mais destrói valor, é esse momento quando não existe a troca, né? Não existe um ouvir ao outro, não existe uma visão integrada. E a gente está trabalhando muito com isso, né? Trazendo questionamentos, e aí isso vale para as organizações, isso vale para as cidades, a gente está pensando também, né, o Rio de Janeiro enquanto valor, a gente está falando de diversidade enquanto valor. Então tem várias coisas que, pelo branding, a gente está simbolizando, já que branding é ícone, né, é símbolo, as mudanças positivas que eu tenho certeza que o século XXI vai fazer de uma forma muito mais interessante, né? Não que o século XX não tenha sido, foi um século de um crescimento incrível, mas que a gente agora vai poder, eu acho que, acordar como planeta, como pessoas, o que a gente quer de fato construir valor, porque a gente sabe que, né, a gente precisa construir isso para um mundo infinito e não para um mundo finito. Então, eu acho que é isso que eu tenho aqui para colaborar com o PEF. Espero que vocês todos estejam tendo aí muitas palestras interessantes e ricas nessa troca, porque o que vale é essa troca. Vamos encerrar. Então tá ótimo. Vou agradecer o convite por estar aqui e nossa parceria do PEF, que a gente está há 5 anos, né, nessa construção de valor juntos, de mudanças de paradigmas nas pessoas e trazer um mindset otimista para todo mundo. Nenhum detalhe é pequeno demais para quem é apaixonado por cerveja. Isso é qualidade artesanal. Eisenbahn. Aprecie com moderação. Hoje em dia, existe um jeito novo para tudo. Para voltar para casa de carro, para ouvir a playlist predileta, assistir aos nossos programas favoritos e até para estar perto dos amigos. Com a nossa alimentação, não é diferente. Dá para continuar saboreando o que a gente mais gosta, só que de um jeito novo. Por isso, a Seara, a empresa que mais inova no setor de alimentos, acaba de criar a linha Incrível Seara, a única com a exclusiva Biomolécula I, capaz de trazer todo o delicioso sabor e textura de carne para pratos 100% vegetais. Linha Incrível Seara, um jeito novo de sentir sabores incríveis.